Atualmente temos a versão de Margarida Bonetti sobre tudo o que aconteceu. Para quem não se lembra sobre o caso, ela e seu marido René Bonetti foram denunciados por uma vizinha por manter a sua empregada em condições análogas à escravidão lá nos Estados Unidos. O marido foi a julgamento e tudo mais, foi preso e depois foi solto. Já a Margarida, ela fugiu para o Brasil e não respondeu por esses crimes. E hoje, meus amigos, vamos saber a versão dela sobre o caso. O que ela acha disso tudo, como era o seu casamento com o seu marido e se ela fugiu ou não do FBI. Isso na visão dela, tá? Vamos deixar claro isso. Vale lembrar que é a primeira vez em 20 anos que a Margarida falou sobre isso. Ela nunca falou com jornal nenhum, nenhuma emissora, nem nada. Lembrando a você que está caindo aqui de paraquedas que todas essas informações que eu tirei é do podcast do Chico Feliz. Então assim, gente, eu tenho como provar que eu estou falando e tudo mais. Margarida começa a entrevista com o Chico Feliz falando que a sua missão na Terra é falar o bem, o belo, o justo e o correto. E que tudo que ela vai falar é verdade. E eu quero que você saiba que a minha missão nessa vida, isso é importantíssimo para mim, em tudo que eu faço, que eu falo, que eu penso, onde eu consigo estender minhas mãos para agir, e as minhas palavras, as minhas ações, é para fazer prevalecer o que é bom e o bem, o que é certo, o que é justo e o que é reto, correto, entendeu? Ela se embanana e tenta de novo. Então, como é que é fazer prevalecer o que é bom e o bem, o que é certo? Ah, já sei. Desculpa que eu tô com sono ainda. Fazer prevalecer o que é bom e o bem, o que é belo, o que é justo e o que é certo. Vale a pena lembrar também que Chico alertou bem no início do podcast que durante essa entrevista ia ter muitas contradições do que Margarida fala com as provas do FBI. Margarida comentou que esse homem não era o marido dela, na verdade mais parecia um pai, porque vivia mandando nela e falava o que ela podia ou não fazer, e que não sabia da condição que René Bonetti mantinha a empregada doméstica lá nos Estados Unidos, a condição análoga à escravidão. Ela disse que quando ela soube, ela quis se divorciar dele imediatamente. Porque esse homem não é meu marido. Eu me divorciei desse homem por causa dessa porcariada toda, dessa imundice toda, tá? Porque eles pensam que a pessoa que é casada com alguém que fez algumas coisas, que ela sabe do que ele está fazendo e tudo. E eu não sabia de nada do que ele fazia, tá? Eu não sabia. Ela diz que desde 2007 os dois não são mais casados. A data coincide com o fim da pena de René Bonetti. É o mesmo ano que ele saiu da cadeia. E ela afirma que não sabia o que o ex-marido dela fazia com a empregada do casal enquanto eles moravam nos Estados Unidos. Ao ser questionada por Chico sobre se ela tinha ou não agredido a ex-empregada, ela fala que isso é tudo mentira e que foi inventado um personagem. E esse personagem, na verdade, não condizia com quem ela realmente é. Margarida diz que tudo isso foi inventado pela máfia dos advogados, que tinha muito interesse financeiro em cima disso. Ela disse que os advogados quiseram fazer uma lei onde os empregados podiam se desvencilhar do seu patrão e ainda continuar legalmente no país. E o Chico explicou que, na verdade, esse projeto de lei é um projeto que foi feito para as empregadas continuarem, sim, legalmente no país, porém, após denunciar os seus ex-patrões por agressões e abusos no trabalho. E esse projeto de lei foi aprovado nos Estados Unidos depois que o caso dos Bonettis vieram a público. E ainda, de acordo com a Margarida, isso era uma forma da máfia dos advogados tirarem dinheiro dos patrões, para beneficiar então os empregados que queriam, não ter mais relação nenhuma com os ex-patrões. Margarida diz que ela nunca mais teve contato ou soube da empregada. E ela até pergunta a Chico, se ele tem notícias dela, quer saber como ela tá e tudo mais. Ela tá bem? Como ela está? Você falou com ela? Ela prefere que eu não fale nada sobre a vida dela pra senhora. Ela inclusive me pediu. Por quê? Porque ela não quer ter contato com a senhora. Nenhum. Jamais. Nem eu quero. Porque
foi uma mentirosa e uma traidora. Eu não quero falar nada com ela, mas como eu gostava muito dela, ela era uma amiga para mim. Eu via ela como uma amiga de infância. Então, eu gostava dela. Então, eu tenho uma pura curiosidade de saber se ela está bem. Se ela está bem de saúde, está sendo bem tratada, está bem de uma forma geral. Será que isso daí você pode me contar? O que eu posso dizer é que eu encontrei ela e ela está bem de saúde. Até durante o momento da entrevista, ela fala que essa ex-empregada que foi com ela para os Estados Unidos era sua melhor amiga. Eu não sei o que falar sobre esse caso, sério. Eu falei para vocês no começo do vídeo que tudo isso veio à tona graças a uma vizinha que denunciou o caso ao FBI. E vocês sabem o que a Margarida falou sobre essa vizinha? Que essa vizinha era antipática e que na verdade tinha raiva dos Bonetti, porque a amiga dela queria comprar a casa onde a Margarida morava, mas ela e o marido chegaram na frente e compraram primeiro. Ainda sobre a vizinha, Margarida fala que ela faz parte da máfia dos advogados, e dentro da máfia não tá só a vizinha como os advogados, mas também tá o FBI e os congressistas. O FBI, minha gente. Segundo a Margarida, o FBI implanta provas para incriminar as pessoas. Quando vocês acham que a história não pode ficar pior, ela fica. Em alguns momentos da entrevista, Margarida se refere a ela na terceira pessoa, falando, Margarida isso, Margarida aquilo, enfim. E o Chico perguntou por que ela faz isso. Porque ela fala que essa Margarida, na qual o Chico tá investigando, todo mundo tá falando, não é ela, que criaram um personagem. Ela até deu o exemplo do José Leôncio. Sim, minha gente, o José Leôncio de Pantanal. Você sabe por quê? Por quê? Porque aquela Margarida lá não é eu. Eu não sou aquela pessoa. Eles inventaram uma pessoa. Por isso que eu falo na terceira pessoa. Imagina um artista qualquer que está fazendo. O Leôncio, por exemplo, lá no Pantanal. Ele não é o artista não é o Leôncio. O Leôncio é o Leôncio na novela Pantanal, certo? Mas o artista é ele próprio. Então, da mesma forma, eles criaram essa personalidade falsa, entendeu? Que era essa Margarida aí que você está falando. E que você está reclamando que eu devia achar que aquela pessoa sou eu. Aquela pessoa não é eu. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa da paz, do bem. Eu nunca fiz nada de ruim para aquela senhora. Gente, quando ela falou isso, o meu queixo foi lá embaixo. Ela é mais conectada do que a gente imagina. Ela assiste Pantanal. A Ju, nessa hora, deve estar com raiva dessa mulher. Na boa. Margarida Bonetti falou que as provas que o FBI diz ter, na verdade, são criações dele. Margarida falou que a empregada já foi sim atendida por um médico lá nos Estados Unidos, mas a empregada não queria fazer de jeito nenhum a cirurgia para retirar o tumor. Segundo o FBI, o tumor que a empregada tinha eram 7, e o maior deles era do tamanho de uma bola de futebol. O FBI nunca encontrou nenhum registro de prontuário ou qualquer outra coisa que indicasse que Margarida levou a empregada ao hospital. No entanto, Margarida disse que sim, existiam os prontuários e que eles foram entregues aos advogados que passaram para o FBI. E o FBI pegou os prontuários e deu um sumiço. Ele deu todas as provas para o FBI. E o FBI pegou e fez isso. Sumiu com tudo e depois disse que não existia, o que é uma grande mentira. Essa história que a Margarida tá contando tá mais pra uma teoria da conspiração, na boa. Eu não sei o que pensar sobre essa mulher, sério, eu tô sem reação. Essa mulher, na minha opinião, ela é meio fora da casinha. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando até agora de tudo isso que Margarida Bonetti falou pro Chico Felitti em seu podcast. Margarida fala que não entende o porquê Chico tá indo atrás dela. Afinal, ela nunca foi citada pela polícia e nem mesmo pela justiça. Foi aí então que Chico a confronta, falando que ela foi sim investigada e até chegou a ser foragida do FBI, pois fugiu justamente bem na hora onde ia rolar o julgamento.
Eu nunca fui citada. A senhora foi citada e procurada. A senhora ficou na lista de procurados do FBI. Agora eu quero saber por que a senhora veio pro Brasil e nunca voltou para responder por essas acusações nos Estados Unidos. É isso que eu vou te contar. Eu quero te fazer essa pergunta aí que você acabou de falar da novidade para mim, que eu nunca soube. Porque na cabeça dela isso nunca aconteceu. Sobre o julgamento, ela disse que ela não fugiu e que veio ao Brasil porque ela sempre vinha para visitar os pais e tudo mais. E que ela morava mais aqui do que lá nos Estados Unidos. E quando ela vinha para cá, o marido ficava lá nos Estados Unidos com a empregada. E a empregada tinha casa para ela, tinha livre acesso, tinha chave da casa e podia fazer o que ela queria. Margarida ainda conta que quem tinha a responsabilidade de pagar o salário da empregada era o René. E ela nunca justificou o marido se a empregada estava sendo paga ou não. Margarida Bonetti falou que seu marido recebeu uma boa proposta de emprego lá nos Estados Unidos e que não poderia perder essa oportunidade. Porém, ela não queria ir para os Estados Unidos. Afinal, ela tinha reumatismo e tinha fortes dores, o que a impedia de realizar tarefas domésticas. Foi então que o marido teve a brilhante ideia, ou não, no meu caso não foi brilhante nenhuma, de convidar a empregada dos pais de Margarida para irem com ele até os Estados Unidos. Segundo Margarida, todas as empregadas que eles tiveram aqui no Brasil tinham carteira assinada e era tudo conforme a legislação manda. Porém, a empregada que foi com eles lá para os Estados Unidos foi como mais uma amiga do que a empregada em si. Ao ser questionada também sobre voltar aos Estados Unidos para responder sobre tudo isso, ela falou que ela estava sangrando muito e não podia voltar. Porém, ela conversou com o FBI pelo telefone e eles surpreenderam quando ela ligou. Afinal, segundo ele, muitas pessoas fogem do FBI, já ela foi atrás e quis esclarecer que ela não podia ir para lá, porque ela estava com muitos problemas de saúde. Falei, olha, então, já que eu não posso ir, eu tô com esse sangramento, e já que vocês não podem adiar essa coisa aí, que ele queria escutar, né? Aí eu falei, o senhor pode falar comigo agora no telefone. Eu respondo o que o senhor quiser. E aí ele me entrevistou por telefone e eu falei as coisas do jeito que era, entendeu? Eu falei. No final do telefonema, esse senhor falou para mim, olha, a senhora me surpreendeu, porque nunca vi ninguém que viesse atrás do FBI para poder conversar como a senhora fez comigo. Porque todo mundo foge da gente, ele falou. Mas a senhora tomou a iniciativa, mesmo estando sangrando e tudo, explicar a situação, que a pessoa que não pode vir aqui, né, nos Estados Unidos, tal, e a senhora me ligou. Essa parte aí eu não engoli muito. Porque como que o FBI ligou pra ela sendo investigada, e o FBI não fez nada? Não, é muito estranho isso, sério. Comenta aqui o que você achou sobre isso. Não dá pra entender. Ela fala que o FBI ligou pra ela e eles conversaram. Tipo, eu bati um papo lá com o FBI. O FBI falou, não, Margarida, fica susto, tá tudo certo. Fica aí, a gente só vai condenar o seu marido e você tá livre. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido, na boa. Um ponto também que eu esqueci de comentar é que a Margarida disse que já pediu várias vezes quando ela morava lá nos Estados Unidos para que o seu marido regularizasse o visto da empregada. Mas isso nunca aconteceu. Margarida ainda pergunta para Chico se desde o primeiro encontro deles, que foi lá quando ela estava protestando contra a derrubada de uma árvore, o Chico já tinha interesse nessa história. E o Chico falou para ela que ele sempre teve curiosidade com essa casa abandonada em um dos bairros mais ricos de São Paulo. Afinal, era uma casa bem antiga, em um monte de prédios em uma área muito nobre. A Margarida falou então que a casa não está abandonada e que ela vai ser restaurada e vai ficar muito bonita. Mas vai fazer isso quando Deus quiser e Deus permitir. Palhaça. É isso. E ela também respondeu a pergunta de rumores de que a casa ia ser vendida e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa, meu querido. Esta casa pertence a mim, tá? E eu não vou vendê-la para ninguém por nada deste mundo,
entendeu? Esse é o desejo do meu pai, é o desejo da minha mãe, e eles sabiam que eu sou a única pessoa nesta família que vai manter essa casa exatamente como ela é. E é isso que eu vou fazer, tá bom? E ela pediu diversas vezes para Chico que ela não fosse citada durante esse podcast. Até porque ela não tem nada a ver com isso que aconteceu. Por isso que eu gostaria, e estou te pedindo, por gentileza, se você pode me deixar fora, porque nem legalmente eu fiquei envolvida. A senhora ficou procurada, a senhora ficou como foragida, a senhora é citada no processo e a justiça americana, um tribunal do júri, considerou o René culpado por todos os crimes e considerou que houve sim trabalho análogo à escravidão, houve sim agressão, houve sim tudo isso, e a senhora só não foi julgada porque a senhora estava fora de território americano. Então não vou deixar de fora. Eu não fui julgada. Por estar fora do território americano, justamente por isso. Claro! Mas sim, houve denúncia, a senhora foi suspeita, a senhora ficou foragida, a senhora foi procurada pela polícia, então não é que a senhora não tem envolvimento, a senhora não pode dizer isso, não é verdade. Vou dizer uma coisa, eu não fiquei foragida porque eu estava cuidando da minha mãe aqui e depois eu estava com problemas de saúde que me impediam de viajar. Eu não podia piorar a minha situação. Como é que eu vou testemunhar, fazer alguma coisa se eu não consigo nem ficar de pé? Eu não conseguia ficar de pé, eu estava sangrando muito. Hoje em dia a senhora anda pela rua, hoje em dia a senhora tem autonomia, hoje em dia a senhora conseguiria pegar um avião e responder aos crimes de que foi acusada. E na época também existem... Pra que eu iria abrir uma coisa que já foi fechada? Uma mentirada que já foi fechada. Não foi considerado mentira pela justiça americana, foi considerada que houve sim crime, essa pessoa era explorada numa situação análoga à escravidão, e isso foi a justiça americana que considerou, não fui nem eu. Do começo ao fim da entrevista, a Margarida fala que ela é inocente, que ela não sabia do que se passava lá na sua casa nos Estados Unidos e que todas as provas foram criadas pelo FBI para incriminá-la. Além disso, ela falou para o Chico desistir dessa história, afinal já é uma história muito antiga e não tem por que vir à tona agora. Eu quero te dizer uma coisa, você tá chutando o cachorro morto, basicamente, tá? Porque, no caso, é uma coisa triste, horrorosa que aconteceu e você está revivendo. E é muito triste que você esteja fazendo isso. Realmente é muito triste. Eu realmente, sei lá, gostaria de pedir para você desistir disso, por favor. Não. Arruma dinheiro de uma outra forma boa. Qualquer coisa boa que possa estar acontecendo por aí afora, mas não com uma tragédia que já aconteceu há 22 anos. Essa história fala muito do Brasil, essa história fala do Brasil até hoje, essa história não morreu, essa história é muito maior do que só a senhora, essa história fala de um país inteiro. E é por isso que eu vou contar essa história, mesmo você tentando me dissuadir de contá-la. Que essa entrevista que ele fez com a Margarida durou 2h30. E a gente pôde acompanhar um pouco disso durante 1 hora desse podcast que saiu hoje. Eu não sei nem o que falar sobre essa mulher. É um misto de raiva, indignação. Eu tô perplexa com tudo isso, na boa. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista e de todo esse caso envolvendo Margarida Bonetti, René Bonetti e a sua empregada lá nos Estados Unidos. Deixa aqui que eu quero saber. Se você pegou o bonde andando e não sabe de todos os detalhes dessa história, vou deixar aqui o link na descrição com uma playlist cheia de vídeos sobre esse caso. Se você gostou, curta e compartilha com aquele amigo que também está muito curioso sobre esse caso. Eu sou Dada Zanetti e vou ficando por aqui. Tchau!